Salve galera, tudo bem com vocês? Então, estou gravando essa aula para aqueles alunos que não conseguiram acompanhar a live dessa semana, tá bom? Foi a aula que eu dei através do AVA, no Aulas Online. Então, a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre o capítulo 13, Conceitos Demográficos. Esse capítulo, pessoal, está no livro 2, tá? Quem não tiver o acesso ao livro ainda, fala com o coordenador Alan, que ele vai providenciar o material online, beleza? Então vamos lá. Bom, como eu falei, ele fala sobre o capítulo 13, conceitos demográficos, né? Mas o que seria demografia, professor? Bom, a demografia estuda as características da população humana de um determinado lugar, né? Então sempre que vocês olham uma pesquisa falando assim, morreu determinado número de pessoas, ou nasceu uma quantidade de pessoas, né? Um grupo de pessoas de um determinado lugar, de um determinado país, vive com menos de 2 salários, outro grupo de pessoas vive com mais de 2 salários. Então, essas pesquisas relacionadas à população do país está relacionado ao quê? À demografia, né? Ou seja, quando a gente fala em demografia, a gente está falando das características da população. Então, isso pode ser a sua renda, pode ser o seu comportamento, eventos culturais, tudo aquilo que envolve a população de um determinado lugar. Tudo bem, pessoal? Bom, falando sobre isso, no mesmo capítulo, vai falar também sobre a população absoluta, né? Então, a população absoluta já está falando, é o absoluto, é o total, tá legal? Então, sempre que vocês ouvirem falar assim, população absoluta, vocês sabem que está falando da totalidade. No caso do Brasil, a população absoluta é em torno de 215 milhões, tá legal? Aí vai vir um outro ponto interessante, porque existe a população absoluta e a população relativa. Então, a população absoluta é o total de um país, correto? E a população relativa é o quê? A relativa já é a concentração, tá, dessa população em determinado lugar, como está escrito aqui, ó. População relativa ou densidade demográfica é a concentração da população no território. Então, para a gente saber onde tem mais pessoas ou não dentro de um país, é necessário ter o quê? Uma pesquisa, né? Um censo demográfico. E através desses anos de pesquisa, de estudo, a gente entende que a população, no caso do Brasil, se concentra onde? No litoral, tá legal? Perto das praias. Porque, por um aspecto histórico, foi o local onde os europeus chegaram, o sudeste, o nordeste brasileiro, houve uma intensa atividade agrícola, então tudo isso favoreceu para a ocupação desses locais, tá bom, pessoal? Então, população absoluta é o total da população. População relativa ou densidade demográfica está falando do número de pessoas em um determinado lugar, tá bom? Densidade quer dizer peso, né? Ou seja, tem muitas pessoas, é tumultuado, existe um inchaço ou não, tá legal? Bom, ainda sobre esse assunto populacional, né, que a gente só vai falar sobre ele hoje, existe também no livro de vocês o crescimento populacional ou demográfico. Então, o que isso quer dizer, galera? Só voltando um pouquinho em relação à população brasileira aqui, a densidade demográfica, ela é medida da seguinte forma: ela pega um determinado espaço e vê quantas pessoas existem naquele espaço. Dessa forma, ele chega ao resultado, se ali existe um grande número de pessoas ou não, tá legal? Agora, voltando para o crescimento populacional. Crescimento populacional ou demográfico. Galera, para que a gente entenda o que é crescimento populacional, a gente tem que entender o que? Taxa de natalidade.
são as taxas de nascimento, quantas pessoas nascem por ano, tá bom? Taxa de mortalidade, fala sobre as pessoas que morrem durante o ano. E a taxa de fecundidade tem a ver com o quê? Com as mulheres, né? Quantos filhos as mulheres estão tendo ao longo da sua vida? Por exemplo, há 30 anos era comum, né, uma dona de casa ter 8 filhos, 10 filhos. Ao longo do tempo, de 20 anos para cá, começou o quê? Ter 4, 3, e hoje em dia, geralmente, a média é 2 filhos por casal, né? Então, tudo isso vai definir o quê? O crescimento populacional, tá? Se essa pessoa está... há um grande crescimento ou não em determinados, em alguns países. Geralmente, os países mais desenvolvidos têm uma média de filhos por casal, né? Por família, de 2, 3 filhos, muitas vezes um filho só, né? Então, métodos contraceptivos, orientações, a mulher no campo do trabalho, né? A independência da mulher favoreceu para essa redução de filhos em uma determinada família, beleza, pessoal? Então, passando esse assunto, a gente vai para o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é só a gente ter um entendimento simples. Por exemplo, se em um ano houve mais nascimento, né, do que mortes, então aí tem o quê? Um crescimento vegetativo, né? Tem um crescimento elevado. Agora, se houver mais mortes do que nascimento de pessoas, então esse crescimento ele é reduzido. Entendeu, pessoal? Então, o crescimento vegetativo tem toda a relação com a taxa de natalidade e mortalidade, tá bom? É o que? É a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade, que resulta do crescimento vegetativo. Então, se aquele ano foi um ano em que muitas pessoas tiveram filhos, né, e houve uma baixa taxa de mortalidade, então quer dizer que aquele ano teve um crescimento vegetativo elevado. Tranquilo, pessoal? E é isso, tá? Eu só fiz um resumo do que foi dito. Os exercícios vocês já fizeram essa semana, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, pode me procurar, tá bom? Tudo isso vai ser trabalhado novamente quando a gente fizer a revisão para a prova e no momento das avaliações. Beleza, pessoal? Um grande abraço, um bom final de semana e tudo de bom para vocês. Valeu!